Olá, bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais um dia do Propósito de Fé 365, PRF número 18, o 18º dia do Propósito de Fé com Deus. Levando a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, com a leitura, a explicação e uma contextualização para trazermos a palavra de Deus para ser luz para os nossos caminhos, para nos dar entendimento, para que possamos estar sempre na presença dele, com sabedoria, seguindo a nossa vida, seguindo os preceitos, os valores e o manual da vida, que é a palavra de Deus. E para iniciarmos, gostaria de cumprimentar a Maíra, sempre junto. Um abração, Maíra de Turmalina e todos que estão ao vivo, e todos que estão conosco através do Rios, no nosso canal do YouTube, Dr. Eros do Mourão, Uma Nova Consciência, que estão assistindo, acompanhando os vídeos, que estão fazendo essa leitura diária conosco aqui através desse propósito de fé, que estão assistindo esses vídeos através das redes sociais, das nossas redes sociais. E já de início eu peço que vocês nos ajudem, participem, deixando seu like, seu comentário, compartilhando nos seus grupos de amigos. Agora mesmo, vai lá, manda uma mensagem no grupo de amigos. Gente, vamos participar do Propósito de Fé, está sendo uma bênção para nossas vidas. E compartilhem isso, compartilhem os vídeos, que eles possam chegar a um número muito maior de pessoas e que nós possamos, através da palavra de Deus, trazer luz para a vida dessas pessoas também, trazer conhecimento, comunhão e identidade de filhos de Deus para todos aqueles que nos acompanham aqui. Essa é a nossa intenção, que as pessoas possam conhecer a verdade, que a palavra de Deus possa nos libertar. Aí entrando também o Jesus, que Deus possa abençoar enormemente a vida de cada um que está nesse propósito. E eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para a gente começar o dia. Quanto menos eu me reconheço, mais difícil se torna ser quem eu verdadeiramente sou. É preciso que nós busquemos reconhecer a nossa identidade, quem eu sou. Porque quando nós assim não fazemos, a cada dia que passa se torna mais difícil nós criarmos uma identidade e reconhecermos verdadeiramente quem somos. Você que está nesse propósito, você sabe qual é a sua identidade, quem você é? Estamos aqui para te mostrar, através da palavra de Deus, através desses ensinamentos, que não somos mais filhos da ira, nem do pecado, que muitos acreditam ainda, que são seres humanos, que são pecadores, que estão afastados da graça de Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade a cada dia de nos arrependermos e de voltar para os braços dele. Como o filho pródigo, estamos sempre em busca de algo no mundo, sempre em busca de sucesso, de fama, de valores do mundo, mas sempre há uma oportunidade para nós, para voltarmos para a casa do Pai. E Ele sempre estará de braços abertos para nos receber, porque nós temos uma identidade. Nós temos que reconhecer quem somos. Verdadeiramente somos filhos de Deus. E isso é muito importante para a sua vida. Reconheça o quanto antes essa identidade, para que você não se contamine com as coisas do mundo, para que você possa viver uma vida próspera, para que você possa ser feliz, para que você possa estar em comunhão e ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. É preciso que nós percebamos qual é a nossa identidade, quem somos o quanto antes. E esse propósito de fé 365 quer te levar por esse caminho. O caminho para a volta dentro de si mesmo, como a própria palavra de Deus fala. Entrai para o teu quarto, volte para dentro de si, feche a porta, ou seja, feche a sua mente para todas as coisas que estão te perturbando, as coisas, as preocupações do mundo, a ansiedade, as ambições, aquilo que tira o foco e a atenção de si mesmo.
e ora em secreto a teu Pai, que em secreto está e tudo sabe, te atende. Ou seja, que nós possamos tirar todos os dias da nossa vida, todo momento, um momento para estar com Deus. Voltarmos para dentro de nós mesmos, para reconhecermos quem realmente somos e criarmos essa intimidade, essa comunhão com Deus. Porque a própria palavra dele fala que nós somos templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Então, Deus habita em você. É momento de você voltar para dentro de si, orar e buscar o Senhor que está em você, pois somos templo do Deus Altíssimo e Ele escuta tudo que nós pedimos, Ele está atento às nossas orações e Ele estende a mão para tocar em cada um daqueles que com o coração quebrantado buscam a sua presença. Como a própria palavra dele também diz que nós somos luz. Nós somos luz porque a luz dele se faz presente em nós. Muitas vezes nós bloqueamos, estamos com as portas da nossa mente totalmente abertas para o mundo, e isso acaba bloqueando para que a luz do Senhor reflita através de nós para o mundo. E nós devemos ter esse compromisso de sabermos quem verdadeiramente somos. Somos filhos de Deus, somos templo do Deus Altíssimo, onde Deus habita, e o Deus quer te usar como instrumento dele, como ponte, como luz desse mundo, para você refletir a imagem dele nesse mundo. A imagem que as pessoas vão ter de você será a imagem que você vai refletir dos valores e do amor de Deus. Assim fica essa reflexão para a sua vida nesse dia de hoje. E para aqueles que estão chegando, Luiz, Jesus e todos que estão com a gente nesse propósito de fé, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui para que vocês possam sintonizar para o próximo capítulo que nós vamos entrar, onde José, em Gênesis 39, vai estar na casa de Potifar. No capítulo 37 nós vimos que os irmãos de José os entregou à mão dos ismaelitas. E ele foi vendido como escravo por 20 moedas de prata para os ismaelitas, que levou José para o Egito. Ele foi levado como escravo. E essa proposta, quem fez, ao invés de matar José, que era a intenção dos seus irmãos, Judá dá essa ideia. Não, em vez de matá-lo, vamos vendê-lo como escravo, e assim a gente consegue um dinheiro por ele. O que adianta a gente matá-lo e o sangue dele vir sobre nós? Então, Judá arquiteta uma estratégia para que possam se livrar de José. E José vai como escravo para o Egito. Nós vemos aí então José direcionando para um local, o Egito, no meio de um povo pagão, um povo que adorava vários deuses. Aí a Bíblia abre um parênteses aqui para contar a história de Judá. Judá, no capítulo 38 de Gênesis, ele então sai de Hebrom, do meio da sua parentela, que nós ontem estudamos, sai do meio da sua parentela e vai para a casa de um cananeu, na cidade de Adulão. O nome desse cananeu era Ira. Então, Judá sai do meio da sua parentela e vai para o meio do povo pagão. E ali na casa de Ira, desse adulamita, da cidade de Adulão, desse cananeu, ele conhece um outro homem cananeu, cuja filha se chamava Sua. E ele então pede Sua em casamento, ou seja, pede ao pai de Sua, o cananeu que estava ali na casa de ele, a mão de sua filha em casamento. E então Judá se casa com Sua e tem 3 filhos, Onã e Selá. Nós vimos que e Onã eram filhos muito problemáticos. Pessoas que não estavam na presença de Deus porque já estavam contaminados com a cultura daquele povo pagão. E nós vimos também que Judá se contamina com essa cultura pagã. Por isso, pelos seus pecados, pelas suas atrocidades, pela sua maldade, ele morre. Mas o que acontece? Judá, assim, ele pega Tamar e dá como esposa para Ou seja, Judá arruma uma esposa para o seu filho mais velho, e o nome dela era Tamar. E devido ao fato que
era uma pessoa que não estava diante de Deus, uma pessoa maldosa. Pelas suas transgressões, ele morre. E era de costume, como nós vimos ontem, o levirato, que as pessoas, quando o irmão mais velho, que era casado, não tinha filho, morria, as pessoas, naquela época, tinham essa cultura, isso ainda foi estendido para as leis de Moisés. O pai daquele filho pegava o irmão mais novo e dava para a viúva do seu filho, para que esse filho mais novo pudesse suceder descendentes para o seu irmão. E o primogênito, então, o filho mais velho, seria o primogênito. Isso aconteceu quando morreu, Tamar ficou viúva, Judá pegou o seu filho Onã e deu a casamento a Tamar, a viúva do seu filho mais velho. Porém, como a palavra diz, Onã também era muito mau, porque Onã também estava contaminado pela cultura desse povo pagão, distante da bênção e da comunhão de Deus. Onã também morre. Tamar volta a ficar viúva. Judá agora, cismado, tinha o terceiro filho que ele era obrigado a dar casamento para desposar a viúva dos seus 2 filhos anteriores. Ele, com receio, ele arruma uma desculpa, fala assim: olha, deixa sei lá crescer, assim que eu tiver um tamanho, eu te darei como esposo para que você possa suceder descendente aos meus filhos. Só que Judá não faz isso. Selá cresce, torna-se adulto, e Selá não faz isso. E Tamar percebe isso. Tamar então planeja, arquiteta um plano para poder dar descendentes a seus filhos. Então ela viúva, com vestes de viúva, tinha sempre uma festa, periodicamente, de tosquear ovelhas. Sobe Judá para esse local, para tosquear as ovelhas, e ali ele bebe, e ali ele está com o pessoal do povo cananeu, já corrompido pelos valores, pela cultura desse povo. Então Tamar sobe e se veste de prostituta cultual. Ontem nós vimos sobre prostituta cultual. O levirato era um costume onde que, se o filho mais velho morresse, era dado o filho mais novo para desposar a viúva, para que ele pudesse suceder descendentes ao seu irmão mais velho que estava morto. A prostituta cultual é uma outra coisa que nós aprendemos aqui, um outro conceito que nós aprendemos. Existiam vários deuses nessa terra, que o pessoal cultuava, vários deuses, e uma das formas de cultuar esses deuses eram as mulheres e os homens se prostituírem e oferecer essa prostituição, o seu corpo, para várias pessoas, como forma de cultuar esses deuses. Por isso que chamam de prostitutas cultuais. Ela se veste de prostituta cultual e fica no caminho. Quando Judá chega, oferece para ela algo para que pudesse dormir com ela. Então ela pede ali o selo, o cordão e o cajado como prova de que Judá iria cumprir a promessa, uma vez que Judá não tinha nada em mãos ali para poder entregar para aquela prostituta como forma de cultuar esses deuses. E ele promete dar um cabrito e entrega aquele selo, cordão e o cajado para que eles pudessem selar aquele compromisso. E Judá então deita com Tamar, a sua nora, que estava ali no escuro, de véu, vestida de prostituta cultual, e Judá, com certeza, já embriagado, não reconheceu a sua nora. O que acontece? Passados esses dias, Judá manda entregar o novilho, só que no lugar onde que ele tinha mandado, onde ficavam as prostitutas cultuais, Tamar não estava lá, porque ela não era uma prostituta cultual. Ela voltou para casa, vestiu de viúva novamente, e o servo de Judá não consegue encontrar e volta e fala: não encontrei. Então Judá fala: deixa como está, é melhor. Só que nesse período, o que acontece? Devido à relação que Judá teve com Tamar, ela engravidou, ficou grávida de gêmeos, e Judá fica sabendo como se Tamar tivesse se prostituído e tivesse engravidado. Ela, que era viúva, não poderia, porque ela teria que honrar os seus filhos, mesmo viúva teria que honrar. Aí Judá, ela era de direito dele, como sogro,
pedem para poder tirar Tamar de casa e queimá-la. Aí Tamar entrega aqueles objetos que era prova da relação dela com Judá e prova de que quem tinha engravidado, ela era o próprio Judá. Quando Judá fica sabendo disso, ele enlouquece. Ele fala: não, eu pequei mais do que ela, eu estava mais errado do que ela. Eu confesso o meu erro. E a palavra diz que nunca mais ele voltou a ter relações com Judá, porém, com Tamar. Porém, Tamar teve 2 filhos. Aí começa a história desses descendentes de Judá com Tamar. Tamar teve um filho, cujo nome era Perez, e nós vimos ontem, assim como aconteceu com Jacó e Esaú, que haviam 2 nações no ventre de Rebeca que ali brigavam, aconteceu um fato curioso, que eram os filhos de Tamar quando nasceram. Primeiro Zerá, ele colocou a mão para o lado de fora, a parteira coloca um lacinho, ele volta com a mão, mas quem rompe primeiro é Perez. Por isso que ele recebeu esse nome, que Perez significa rotura, rompimento, porque ele saiu primeiro. E um fato curioso aí, primeiro nasce Perez e depois nasce Zerá com o lacinho na mão, é que Perez, lá em Mateus 1, nós vamos ver que ele faz parte da descendência de Jesus Cristo. Então, mesmo diante desse pecado, de Judá ter se contaminado com os costumes desse povo, dessa relação ter sido uma relação totalmente fora dos preceitos de Deus, mas que era algo cultural, porque se o sogro desse os filhos para desposar a viúva, a mulher, e ela ficasse viúva dos seus filhos, e se não tivesse mais filhos, pelos costumes, o sogro deveria desposá-la para poder dar descendente aos seus filhos, em último caso. Agora, o que eu parei para poder fazer uma reflexão geral, aqui nós vamos voltar agora para a vida de José, lá no Gênesis 39, é para vocês entenderem a comparação. Nós vamos ver em Gênesis 39 o quanto que José, mesmo numa terra pagã, de um povo pagão, que não conhecia e não tinha entendimento de Deus, ele se mantém ali, com seus costumes, com seus valores, sem se corromper pela cultura daquela terra, daquele povo. Como que José se mantém fiel a Deus e o quanto que Deus vai honrar José por isso. E esse paralelo abriu-se aí entre Gênesis 37 e Gênesis 39 para poder falar um pouco da vida de Judá, que havia dado aquela ideia de vender José para os ismaelitas, né, o povo que migravam ali, que até descendeu de Abraão. Ismael é filho de Abraão com Quetura. E eles, com Agar, Midian, que é filho de Abraão com Quetura. E aí também, junto com esses ismaelitas, iam os medianitas, o povo ali que era descendente de Abraão. Então, ora a Bíblia fala os medianitas, outros ismaelitas, mas todos eram irmãos, filhos de Abraão, e eles eram mercadores que levavam mercadorias, especiarias para o Egito. E ali então Judá dá a ideia e seus irmãos vendem para esse povo, os ismaelitas, os medianitas, que chegando no Egito vende Israel para Potifar, que nós vamos ver no capítulo 39. Mas aqui eu estou abrindo esse parênteses justamente para poder explicar a diferença entre aqueles que honram o Senhor, José, que vai mesmo numa terra pagã, vai continuar fiel a Deus, cumprindo o propósito de Deus, e Judá, que sai de Hebrom, do meio da sua parentela, e vai se casar com uma filha de um cananeu, um povo pagão, e prova disso que os seus filhos, seus 2 filhos, que eram bênçãos, que a gente sabe o significado dos filhos, que são bênçãos para a nossa vida, os 2 morreram. E depois disso veio vamos falar aí, uma consequência terrível para a vida de Judá, que ele, sem saber, por não honrar um compromisso com Tamar, ele acaba tendo relações com Tamar e tem 2 filhos, que nós vimos aí, que é Perez e Zerá. Então é só para vocês fazerem a comparação e que sirva de exemplo para nossas vidas. Porque independente de onde que nós estivermos, o importante não é o lugar, não é o povo em qual você está inserido, não é as pessoas que talvez
você convive com ela, mas é os princípios que há dentro de você. Não é o que está por fora, mas sim o que está por dentro. E aproveitando essa oportunidade para que vocês possam fazer essa reflexão, de que nós devemos sempre, independente do lugar onde que nós estivermos, no meio do povo que nós estivermos, que nós possamos sempre buscar externalizar aquilo que existe dentro de nós, os princípios, os valores cristãos que existem dentro de nós. Porque nesse lugar nós temos a oportunidade de mostrar quem verdadeiramente somos, expressar a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus, de revelar a imagem de Cristo onde quer que nós estejamos. Talvez você está aí nesse lugar, justamente um lugar que você não gosta, um lugar que talvez você não tem muitos amigos, um lugar que as pessoas, a cultura das pessoas é estranha, que as pessoas são pessoas muito antipáticas, metidas, que vivem dentro de um padrão, que gostam de mostrar o que elas não são, independente se você não comunga com isso, com os valores, com o costume dessa terra, desse lugar. As pessoas são muito fechadas, as pessoas são muito espertas, enfim. Independente no meio do povo que você estiver, independente de qual que seja a cultura desse povo, os valores desse povo, os costumes desse povo, se você se permanecer fiel a Deus, se você continuar revelando a sua identidade, quem realmente você é, com certeza Deus só terá bênçãos para a sua vida. Ao contrário de Judá, que veio muita maldição sobre a vida dele, porque ele se contaminou com o povo daquela terra, a ponto de cultuar de outros deuses, de deitar com prostituta cultual, apesar de Tamar não era, mas a intenção dele era fazer aquilo, cultuar outros deuses, deitando com a prostituta cultual. Tamar se fez passar por prostituta cultual, então ele mostra ali que ele já estava contaminado, ele e seus filhos, com a cultura desse povo. Ele deixou se envolver, ele andou nos caminhos dos pecadores, ele sentou à mesa dos escarnecedores, e ele não continuou, assim como diz Salmos 1, refletindo, lendo, estudando e mantendo a palavra de Deus, a presença de Deus no seu coração. Que Deus tinha promessa para a vida de todos os descendentes de Judá. Mas nem por isso Deus, na sua fidelidade, na sua misericórdia, ele deixou de abençoar os filhos de Israel. Judá eram os filhos. Mas aí nós entramos na história de José, que com a sua fidelidade prova que ele, mesmo no meio do povo pagão, ele reflete a imagem de Cristo. É isso que nós vamos ler agora, e é essa mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje também. Além de todas essas, nós fizemos a recapitulação rápida para que vocês pudessem entender bem. Porque aí do Gênesis 38, contando a história de Judá, intercalado a história de José, até porque tinha tudo a ver com José. Foi Judá que vendeu José para os ismaelitas, para os midianitas, que os venderam para o Egito, como escravo. E aqui nós tivemos a oportunidade também, entre um texto e outro da vida de José, ver a vida de Judá, como que ela foi totalmente perversa e como ele se deixou permitir se contaminar pelos costumes, valores daquele povo pagão. Inclusive se casou, coisa que era abominável a Deus, né? Os descendentes de Israel se contaminar e, acima de tudo, se prostituir. Então, agradecendo aqui, nós vamos iniciar em Gênesis 39, iniciando o capítulo de hoje, agradecendo a Ana Paula, um abração, minha querida, minha amiga, Paula Souza, obrigado por estar com a gente, a Bisa. Nós estamos aqui, então, nesse propósito de fé, 365 de Gênesis Apocalipse, lendo diariamente a leitura, a palavra de Deus e contextualizando para a sua vida. Espero que seja bênção e com certeza tem sido bênção para a sua vida. Deixe seu like, deixe seu comentário, aproveita e compartilha aí. Siga a gente lá no YouTube, Dr. Erison Mourão, a Nova Consciência. Se inscreva no nosso canal lá, acione o sininho para receber novas notificações e vem comigo porque tem muito para Deus revelar para a sua vida. Vamos lá? Eu estou aqui para eu ter um contato mais direto e visual com vocês. Eu coloquei na Bíblia online aqui no meu notebook, mas a palavra de Deus está aqui aberta, porque a gente tem que estar sempre diante da palavra de Deus para tomar as nossas atitudes, para seguir o nosso caminho, que seu dia hoje possa ser abençoado por causa disso, porque você, a primeira coisa que você fez no seu dia
foi estar aqui nesse propósito para poder receber a palavra de Deus, para que ela possa edificar o seu dia e a sua vida. Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão do guarda, homem egípcio, comprou José da mão dos ismaelitas, que o tinham levado de lá. E o Senhor estava com José. Prestem muita atenção. Então José foi vendido como escravo. Mas olha essa frase aqui. E o Senhor estava com José. Mesmo como servo, mesmo como escravo, o Senhor nunca abandonou José. E José nunca abandonou a Deus. O mais importante é isso. José, mesmo como escravo, numa condição terrível, não abandonou a Deus. E Deus, por isso, estava com José. Independente da situação que você esteja. Talvez uns, quando caem numa situação difícil, o que é a primeira coisa que eles fazem? Eles se voltam contra Deus. Às vezes eles brigam, às vezes viram as costas, param de orar, param de buscar. E talvez aí é o momento de você provar a sua fidelidade, a sua identidade como cristão. Talvez é a prova que Deus quer de você, para ver se realmente você está com o coração nele. E assim fez José, permaneceu fiel a Deus, por isso que o Senhor estava com ele. E a palavra continua dizendo, e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, ou seja, como servo, servindo o egípcio. Então, na presença de Deus, independente da situação, independente da sua condição, Deus sempre te fará prosperar se você manter fiel. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo que fazia Deus, o Senhor, prosperava em sua mão, José então achou graça aos olhos do seu senhor, do guarda aí, egípcio Potifar, e o servia, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. Então aqui, José demonstrava ser fiel a Potifar, por isso Potifar entregou tudo em suas mãos, toda a contabilidade, todos os servos, todos os serviços, todos os empreendimentos de Potifar estavam na mão agora de José, para José administrar. Potifar confiava 100% cegamente em José, porque José era fiel aí no seu serviço. Talvez você está no seu trabalho, vamos abrir aqui para um entendimento, talvez você está no seu trabalho aí, não gosta do que você faz, vive murmurando, vive reclamando, vive falando mal do seu patrão, da sua patroa, do seu trabalho, dessa profissão que você está inserido e você não sente bem, talvez seja na hora de você repensar. Talvez você tenha até implicância, raiva, porque o seu patrão está prosperando às suas custas, né? Através do seu trabalho. Mas o que eu tenho aqui, a palavra tem para revelar para você é o seguinte: continue sendo fiel em tudo que você faz. Porque a sua fidelidade em tudo que você faz, seja com seu patrão, com seu trabalho, revela a sua fidelidade com Deus. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito também. É um exercício de fé a sua fidelidade. Porque se você consegue ser fiel às pessoas que estão no seu caminho, com certeza você está demonstrando também que você é capaz de ser fiel com Deus. É um exercício para você exercer sua fidelidade com Deus. Independente da sua situação, independente da sua condição, independente do lugar que você esteja, sempre que você fizer, faça com muito amor, faça com muita dedicação, porque se fazendo assim, você vai estar vibrando na energia do amor, da prosperidade, porque você, ao fazer isso, você vai estar não somente proporcionando que o seu patrão, a empresa dele, o lugar onde você esteja prosperando, você dando o seu melhor, mas você está abrindo canais também para a sua prosperidade, porque na sua mente está há riqueza suficiente para todo mundo, eu sou gerador de riqueza, eu sou gerador de prosperidade, e isso traz prosperidade para a sua vida. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então, às vezes, o seu patrão está sendo abençoado por amor a você, mas continue assim, porque Deus vai te honrar. Continua sendo fiel. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Em tudo que ele plantava, cultivava, ele tinha uma colheita farta. E na sua casa também tudo prosperava. E deixou tudo que tinha na mão de José. Volta a falar. Deixou tudo que tinha na mão de José. De maneira que não sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. O egípcio aí, Potifar, confiava tanto em José,
que ele não sabia de nada que acontecia, nem do que entrava, da quantidade de dinheiro que entrava, de tanto que ele confiava. É preciso que você espelhe a imagem de Cristo em você, onde quer que você esteja, porque aquele que é verdadeiramente cristão, ele é honesto, ele é transparente, ele não engana, ele não quer passar ninguém para trás. E isso as pessoas vão reconhecer essas qualidades, essas características suas, essas virtudes cristãs, esses valores seus, e vai te dar crédito, vai te colocar por cima. Então você que entrou talvez por baixo, se você manter essa fidelidade, você espelhar Cristo onde quer que você esteja, com certeza Deus vai te colocar em patamares muito mais altos. Então o que acontece? Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava acontecendo, a não ser o próprio pão que ele comia, que estava na sua mão. E José era formoso de porte e de semblante. Aqui abre parênteses. Assim como Rebeca, a mãe de José, assim como Raquel, mãe de José, né, que casou com Jacó, agora Israel. Raquel era muito formosa, muito linda. E a palavra de Deus fala isso, revela isso, da formosura, da beleza, que tal como a mãe é o filho. Muito bonito e chamava atenção. Então, aqui abre-se para poder mostrar uma qualidade de que José, aliás, uma característica, né, de José, mostra uma característica de José, muito bonito, muito formoso. Tinha um semblante que atraía muito os olhares, a atenção das pessoas. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José. E tão formoso que era José, que a mulher de Potifar começou a agradar de José, a ter interesse por ele. E perguntou para ele, aliás, ela ordenou, deita-te comigo. A palavra aqui está no imperativo, deita-te comigo. Ordenou. Como ele era o servo, ela se via no direito de dar ordem e ele ter que cumprir essas ordens. Deita-te comigo. Porém, ele recusou. Vamos abrir aqui mais para uma reflexão para a sua vida. Às vezes o mundo vai te oferecer coisas que vai ficar difícil de você recusar. Mas é importante que você mantenha-se fiel aos seus princípios, aos seus valores. O mundo está sempre colocando coisas para que você possa abrir os seus olhos para poder ir de encontro e matar os seus desejos, as suas vontades. Mas se você manter fiel, Deus tem coisas muito maiores para a sua vida, que vão encher muito mais os seus olhos, mas também o seu coração. Principalmente o seu coração. Porque a maioria das pessoas estão com seus olhos nas coisas do mundo. A maioria das pessoas estão buscando as coisas do mundo, os prazeres do mundo. E nós temos que ter muita força para poder resistir a essas provações, a essas tentações e manter-se fiel a Deus. Não é fácil, a gente sabe que isso, porque muitas são as coisas que nós desejamos, que nós queremos, e às vezes elas se tornam assim, tão fáceis, né, de alcançar, e nós buscamos através de caminhos escusos, caminhos improváveis, caminhos talvez tortuosos, caminhos que nos levam à perdição, e a gente acaba caindo na armadilha aí da facilidade, daquilo que está tão exposto e tão fácil para que a gente possa conseguir e saciar aquele desejo que a gente tem da carne. Então aqui mostra que José manteve-se fiel e recusou. Não, eu não vou fazer isso, de forma nenhuma. E disse a mulher de Potifar, né? José disse aí a mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Então ele mostra a fidelidade ao seu senhor ali. A mulher de Potifar com certeza era muito bonita, muito formosa, que tentação, né? Para José. Mas José, maior do que as provações, as tentações, era a sua fidelidade com Deus. Ninguém é maior do que eu nessa casa. Aí diz José, não há ninguém maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, a mulher de Potifar, do meu senhor. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aqui, ele não vê somente a questão da fidelidade com Potifar, mas acima de tudo, a sua fidelidade a Deus. Então, vai aí a mensagem para mim, para você que está aí nos acompanhando.
nós temos que nos esforçar e sempre lembrar da nossa fidelidade que temos que ter com Deus. Porque são muitas as provações que nós vamos passar por essa vida. São muitas coisas que vão estar fáceis demais ao nosso alcance, que vai estar a todo momento nos tentando, porém nós temos que estar sempre lembrando da nossa fidelidade, da nossa comunhão com Deus, que ela tem que ser maior de qualquer coisa. E aconteceu que, falando ela, cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, ela na posição de senhora de José, que era o servo, e ele, quando nós reconhecemos a nossa identidade, quando nós sabemos quem verdadeiramente somos filhos de Deus Altíssimo e que temos que manter essa comunhão com Deus, quando nós nos colocamos como filhos do Senhor Altíssimo, não há nada nesse mundo que seja maior do que essa autoridade dada por Deus. Então, José se sentia ali verdadeiramente filho de Deus acima de qualquer coisa, acima de ser servo daquela mulher. Ele se colocava como filho de Deus e queria honrar a Deus a qualquer custo. Então, maior do que qualquer senhor desse mundo. Qual que é o senhor desse mundo na sua vida? O dinheiro, a fama, os prazeres do mundo, as bebidas. Maior do que qualquer dessas coisas tem que ser o Senhor Deus na sua vida. Fica aí também para reflexão. E aconteceu então que José deixa bem claro para ela: não, eu sou fiel ao seu marido, no sentido eu tenho que honrá-lo porque ele colocou tudo em minhas mãos. Como que agora eu vou traí-lo? Como que agora eu vou trair a sua confiança? Mas acima de tudo tem Deus na minha vida, e eu não vou pecar contra o meu Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando-lhes ouvido para deitar-se com ela e estar com ela. Olha, essa mulher deve ter ficado irada, né? Ela se sentiu muito mal. Espera aí, um servo, um escravo, recusando deitar comigo, linda, maravilhosa, cheirosa, e ele se recusando. Quem ele pensa que ele é? Ele ainda negligenciando as minhas ordens. Se talvez eu tivesse deitado, eu não teria problema nenhum. Talvez fosse o caminho mais curto, né, que eu teria seguido para se dar bem na vida, como muitos de nós fazemos. Seguimos o caminho mais fácil, mais curto, para nos dar bem na vida. Mas nem sempre esse caminho curto, como nós falamos anteriormente, te leva à bênção, mas sim à maldição. Então, prestem atenção e tomem muito cuidado com os caminhos que estão pela sua frente. Não foram os caminhos de Deus. A palavra de Deus fala que os caminhos que levam ao mundo são largos. Tem várias oportunidades e possibilidades. Mas o caminho que leva a Deus é estreito. E bendito é aquele que segue o caminho de Deus. Assim diz a palavra dele. Então José, ele decidiu seguir o caminho mais estreito. Mas o caminho mais estreito, com certeza, iria mantê-lo em comunhão com Deus e levar aos braços do Pai. Sucedeu-se num certo dia então que ela, irada, com raiva, José veio à casa de Potifar para fazer o seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali, só estava José. E quem estava ali com José? Claro, a mulher de Potifar, que estava desesperada, desejando José. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita-te comigo, ordenando novamente: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Então ela tentou tirar a roupa de José aí, a mulher de Potifar, tentou tirar a roupa de José. Vocês observem que em nenhum momento fala o nome da mulher de Potifar, né? Porque ela não tem identidade com Deus. Ela não tem uma identidade. Simplesmente é a mulher do general ali, da guarda. E a gente vê isso. A pessoa que não tem comunhão com Deus não tem uma identidade. Ela é uma errante pela vida. Ela é simplesmente mais uma pessoa que está aí e que poderia estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Então assim, ela tirou as vestes, tentando tirar, forçá-lo a deitar com ela. O que José faz? José cai fora, né? José sai, corre. Muitas vezes as pessoas te desafiam, né? Ah, bebe aqui um golinho, moço. Que isso, cara? Você não vai mostrar que você é amigo, que você está com a galera,
Só um golinho, vai lá, mais outro golinho. Vai lá, cara, olha, é assim que eles falam? Eu creio que é assim que eles falam, eu vejo isso. Enfim, dá um tapinha aí, experimenta essa droga. Ou, cara, vão ali, vão sair, vão ficar com as minas aí. Eu acho que essa é o palavreado que eles estão usando hoje aí. Vão ficar com as meninas aí, vão ficar com as minas aí. Cara, olha, eu sou casado. Não, cara, que isso, tem nada a ver, essa mulher não vai ficar sabendo. Assim, muitas vezes nós procedemos, nós experimentamos das coisas do mundo, quando nós não temos essa comunhão, essa fidelidade com Deus. E alguns até ameaçam a cara. Você não é homem não, moço? Que isso? Você não gosta de mulher não? Moço, que isso? Tá, uma coisa aí, você prova aí que você é dos nossos, prova aí. Você não tem que provar nada para ninguém. Você sempre tem que provar para Deus. A única pessoa que você tem que provar alguma coisa é para Deus. E provar a sua fidelidade a Deus sempre. Que você está em comunhão com Deus. Então, sai fora, meu amigo. Sai fora, minha amiga. Tenha força para resistir. Eu sei que tem momentos que são difíceis, nós caímos. Tem momentos que nós nos deixamos levar pelo clima do momento, pela festa, pelas amizades, pelas oportunidades fáceis, pelas coisas que nos enchem os olhos, mas vamos buscar encher os nossos corações. E é só Deus que enche os nossos corações. Então, fica aí a mensagem para que você possa resistir nos tempos difíceis, de provações, de tentações. E quando você faz assim, com certeza Deus está te livrando de coisas muito ruins. Resista. Tenha uma conversa séria com aquela pessoa que talvez está no seu caminho, assim como José teve essa conversa séria com a mulher de Potifar, e se colocando na sua posição e se mantendo fiel. É melhor às vezes, porque muitas vezes você não quer contrariar essa pessoa, você quer atender às expectativas, às necessidades dela. Fala, não, eu não quero seguir esse caminho, eu não quero manter dentro desse caminho de perdição, de maldição, que vai trazer consequências desejadas para a nossa vida. Então, a todo momento é momento de você ser transparente, ser claro, ser direto e se posicionar, se posicione. A palavra de Deus fala que seja seu sim, sim, seu não, não. Não talvez, para não agradar, para não desagradar ninguém. Muitas vezes você se dobra a certas coisas e você se permite a certas coisas e você continua seguindo por certos caminhos para não desagradar alguém. E lembre-se, quem nós devemos agradar é Deus. Então foge, José. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugiram para fora, chamou os homens da sua casa, ficou irada, né? Mais uma vez ele dispensou essa mulher. E acontece isso mesmo, gente. Quanto mais você se faz de difícil, quanto mais você se mantém no seu caminho, quanto mais você resiste às provações, mais provações vão vir para testar o seu caráter, testar os seus valores, testar a sua idoneidade, testar a sua força, a sua comunhão com Deus. Então, é sempre o momento de resistir. Por isso que nós devemos sempre estar acompanhando a palavra de Deus, que ela nos dá esse refrigério para a nossa alma, ela nos dá essa força a cada dia de mantermos fiel. Chamou os homens de sua casa e falou, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, e veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Hebreu por quê? Da região de Canaã, onde José vinha, após o Rio Jordão. Todos que moravam ali na região, ali depois do Rio Jordão, eram conhecidos como hebreus. Depois, esse nome aí vai ser mudado para judeus. Os hebreus serão conhecidos como judeus. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu. Ou seja, ela inventou toda uma cena. Ela inventou toda uma cena. E levantou falso e mentiu, porque ela estava ferida no seu ego. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o Senhor voltou, até que o seu marido voltou. Então falou-lhe, conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o seu servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim, para tentar me forçar a ter relações com ele, para me humilhar. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, ao gritando contra ele, ele deixou a sua roupa e fugiu para fora. Então, ela usa de calúnia, ela usa de mentira, ela usa de defamação para poder
tirar, né, de José as bênçãos, ou seja, a confiança também do seu marido, e para poder punir José por ele não ter deitado com ela. Qualquer um poderia pensar assim, se fosse José, tinha deitado com essa mulher e pronto, não tinha esse problema todo. Mas como eu disse, talvez seria um prazer imediato, seria uma bênção imediata, estariam ali encobrindo uma situação, mas onde que isso poderia levar? Poderia levar à morte de José. Então, para José, ele não estava com seus olhos ali nas coisas momentâneas da vida, nas coisas temporais, mas estava com os olhos na eternidade do Senhor. E quando nós ficamos com os nossos olhos aí, vai uma ferramenta para vocês. E para mim também, que serve para a minha vida, porque eu estou aqui estudando a palavra de Deus, porque assim, tanto quanto você, eu preciso dessa edificação para a minha vida todos os dias. Eu preciso a todo dia firmar a minha identidade com Deus, eu preciso a todo dia consolidar a minha fé, eu preciso todo dia aprender mais e mais com o Senhor, porque só assim nós podemos aproximar de Deus. Eu estou aqui porque eu sou melhor do que você, porque eu sou certinho, porque eu sou santinho, não. Eu estou aqui porque eu reconheço que como filho de Deus, eu tenho que manter a minha comunhão com Deus e eu preciso estar sempre com os meus olhos focados no Senhor, porque se eu não tiver com minha mente focada no Senhor, com certeza nós falhamos, nós fraquejamos e nós passamos o nosso direito para o outro e nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Então, tudo aquilo que a gente está trazendo com reflexão é reflexão para a sua vida, é reflexão para a minha vida, porque nós estamos no caminho do Senhor, nos aperfeiçoando a cada dia, buscando a cada dia nos aperfeiçoar, viu? Então, que nós possamos sempre lembrar disso, que nós nos aperfeiçoamos no Senhor, que a nossa força vem de Deus. Viu? E é nas nossas fraquezas que nós vimos o quanto que nós necessitamos de Deus para que nós possamos continuar seguindo. E aconteceu que ouvindo o Senhor essas palavras, irou-se contra José. E o que ele faz? Ao invés de mandar matar José, já é providência de Deus, né? E o Senhor José o tomou e entregou à casa do cárcere, ou seja, mandou José para a prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Eu falo com vocês, já passei por situações semelhantes, onde se levantaram calúnias, defamação, onde se atentaram contra a minha vida por coisas, por ambição de pessoas, por perseguições políticas, por pessoas maldosas. Sabe, nesse período, qualquer um poderia ter enlouquecido, porque eu tenho uma empresa, um laboratório de análise. Eu havia adquirido um terreno, e esse terreno era de interesse maiores, de pessoas maiores, vamos falar assim, com poder, muito mais poder do que eu. E aí se levantou toda a calúnia, defamação, como se eu tivesse tomado aquilo, como se eu tivesse invadido terreno, e eu entrei aí num momento muito difícil da minha vida, onde essas pessoas, elas tinham influência e poder até para poder me prejudicar no meu trabalho. Sim, elas, inclusive, eu como dependo muito da minha profissão de outros profissionais, eles reuniram esses profissionais e falaram: olha, a partir de hoje nós não aceitamos que você receba nenhum exame do laboratório do Dr. Eriston. E vocês imaginem só, eu tinha usado todos os recursos que eu tinha me endividado para poder comprar aquela área que estava registrada, que foi desmembrada, a parte que já tinha sido vendida para outras pessoas tinha sido desmembrada, separadas da minha, e a proprietária deu a área que ela tinha desmembrado, que eu tinha comprado e pagado, e cujo essas pessoas que tinham interesse de me prejudicar, tinha dado até certidão de que a área realmente era minha e emitia os títulos de posse para mim. Eles começaram a falar que eu tinha registrado as áreas, que essa dona tinha passado o registro de toda a área, inclusive daquela que ela já tinha vendido para outras pessoas, e passado tudo para o meu nome, porque as outras pessoas tentaram ir lá tirar o documento individual, não conseguia. Então a estratégia que eles usaram para poder me derrubar, me destruir foi essa, com mentiras, com calúnia. Mas o que eu fiz nesse tempo?
endividado, as pessoas se levantando contra mim, até pessoas que eram proprietários de áreas ao lado, achando que realmente eu tinha invadido, que eu tinha registrado os documentos das áreas deles em meu nome, coisa que não tinha acontecido, porque a proprietária antiga já tinha feito a separação e passou para mim apenas a minha área. Mas como tinha interesses maior de tomar, de ter posse da minha área, essas pessoas que estavam se levantando contra mim, não vou falar aí, eu estou falando como pessoa, mas não é instituição, né? Para não falar outra coisa também. Então, assim, que não vem ao caso. Aí o que acontece? Eu sofri muito, essas pessoas se levantaram contra mim, pessoas se reuniram para poder falar mal de mim, viraram minha vida um inferno, simplesmente porque eu adquiri essa área. E sabe o que eu estava fazendo? Eu comecei a lotear, dar lotes para famílias carentes. Eu ia para os bairros, chamava as pessoas desse bairro, fazia uma palestra ali para levar conhecimento, porque eu estava prosperando, eu queria que essas pessoas prosperassem também. E eu doava ali, fazia um sorteio com a conta de luz ou com a conta de água, doando um lote para aquelas famílias carentes. Eu, recém-convertido para o Evangelho, eu queria praticar ali o dízimo, ou seja, dar 10% de tudo aquilo que Deus estava me abençoando para essas pessoas. E o que acontece? Aconteceu que eles acharam que eu estava fazendo política, né? Que eu estava querendo me candidatar a alguma coisa. E por isso a única forma que eles tinham de fazer era bloquear a minha área e criar situações para que eu pudesse, então, entregar a minha área ou parar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Foi terrível. Esse momento, essa fase da minha vida foi terrível. Enfim, fui fazer uma boa ação, fui querer ajudar pessoas, usei aquilo que Deus estava me abençoando para abençoar a vida de outras pessoas. Talvez não tenha tido sabedoria, porque, de uma certa forma, isso causou um movimento muito grande na cidade, dando algo que, para os olhos de qualquer um, seria loucura, né? Para vocês terem ideia, lotes que eu doei na época foram quase 10 lotes. Hoje custa em média 50 mil cada lote, mas eu tenho lá ainda centenas de lotes lá nessa área lá, que Deus continua me abençoando e valorizando esses lotes. Ainda existe um processo, mas Deus, com certeza, já está me honrando, e isso em breve vai ser resolvido em nome de Jesus. Tenho certeza que a gente vai vir para poder dar testemunho sobre isso. E mesmo que não seja, eu tenho certeza que Deus de tudo vai ainda continuar me abençoando na minha vida. Mas estou abrindo esse parênteses aqui para explicar para vocês que mesmo diante de uma situação difícil, eu estava devendo, sendo caluniado, sendo perseguido, pessoas atentando contra a minha vida, meu nome lá embaixo, na lama mesmo, por essas defamações, por essas coisas que as pessoas levantavam contra mim, tudo por causa de perseguição, porque temiam que talvez eu tivesse com outras intenções, e isso me deixou numa situação muito difícil. E depois, ainda se não fosse pior, vedaram esses profissionais de receber os meus exames. Você imagina, qualquer um teria enlouquecido, teria feito uma bobagem, teria feito o pior, né? Sabe o que eu fiz? Aqui, ó. Eu me debrucei diante da palavra de Deus. Eu tinha um sonho de ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu falei, gente, eu tenho que voltar a minha mente para alguma coisa que me edifique, porque senão eu vou enlouquecer, senão eu vou fazer uma loucura. Eu comecei a estudar, sentar a estudar, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Comprei livros, comprei cursos. Nesse tempo eu fiz 2 bacharéis de teologia. Estudei, mas dediquei. A ponto do meu pai chegar perto de mim, filho, você vai enlouquecer de tanto estudar, que eles achavam que estudar a Bíblia podia deixar a pessoa doida, né? Isso era aquelas tradições dos antigos que temiam estudar a Bíblia, que falavam, quem estuda a Bíblia fica doido. Enfim, isso era uma questão cultural e tal, mas nós já superamos isso, sabemos que a Bíblia não deixa ninguém doido, é difícil de compreensão, sim, mas quando a gente pede a instrução do Espírito Santo, ele vai abrindo nossa visão. Inclusive, nesse período, tinha um pedreiro que trabalhava comigo, estava fazendo serviço para mim. Eu perguntava como que eu faço para entender a Bíblia, a palavra de Deus. Uma coisa ele falou comigo, peça a Deus entendimento, peça ao Espírito Santo que ele vai abrir a sua visão. Eu falei, e agora? Então deixa eu pedir. E comecei, e persisti, e fui. Imagina eu com tanta coisa na minha cabeça, tanta dívida, tanto compromisso.
o meu laboratório em baixa, porque os médicos estavam criticando e julgando e não querendo receber os meus exames, e pessoas contra mim, se levantando contra mim, falando todo mal contra mim. Enfim, foi essa palavra de Deus que me fez passar por todas essas tribulações, essas dificuldades, e eu poder estar aqui hoje dando testemunho. Eu superei aquele momento difícil, eu não entrei em depressão, eu não fiz loucura, mas porque eu estava aqui meditando a palavra de Deus. Então aí vai esse conselho, essa orientação para a sua vida. Se você está difícil você seguir o seu caminho, as dificuldades, as lutas, as perseguições, as pessoas estão se levantando com você, querendo te julgar no cárcere mesmo, querendo te julgar na cova mesmo, querendo te enterrar, pare e busca o Senhor, porque Ele vai te dar força, Ele vai te dar esperança, Ele vai te fazer prosperar em tudo na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Inclusive, uma vez um pastor virou para mim, nós estávamos em oração, aliás, um grupo de pessoas em oração, e falou: olha, Deus tem 2 anjos na porta do seu laboratório. E Deus conduzia cada cliente aqui para dentro. E eu nunca deixei de prosperar, em nome de Jesus. E graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, e Deus vai continuar me abençoando, em nome de Jesus. A gente pode escorregar, a gente pode vacilar, a gente pode ter os nossos erros, mas o importante é que, depois de muitos anos, depois do curso de bacharel de teologia, eu fiz vários outros cursos. Confesso a vocês que depois de algum tempo, por causa do próprio tempo mesmo, eu não dediquei tanto quanto na palavra de Deus, mas agora eu estou de volta nesse propósito para poder doar um pouco de mim, das minhas experiências, do meu conhecimento, do pouco daquilo que Deus tem me dado no dia a dia, para que eu possa passar para vocês, para que vocês possam ter essa ferramenta na sua mente. Está difícil? Medite na palavra de Deus, porque será, como diz em Salmo, será como árvore plantada à beira do ribeiro, que dará seu fruto no tempo certo. E o que aconteceu comigo? Tempos depois, a proprietária regularizou todos os documentos daquele pessoal, daquele bairro, entregou na mão de cada um e foi ainda para a rádio, deu testemunho. Olha, o Edson não tinha registrado documento nenhum em nome dele. O dele era dele, o de vocês estão aqui na minha mão, pode vir buscar. Inclusive, recentemente chegou uma pessoa na minha porta que me perseguia, até me fez ameaça, falou: Edson, eu morro de vergonha daquele período, porque eu te julguei mal. Eu me levantei contra você, eu fui daqueles que apontei o dedo contra você, te julguei, te condenei e até te ameaçar, eu sei que te ameacei. E hoje eu tenho vergonha, eu falo com você assim, das minhas atitudes. Isso prova que ele teve isso como exemplo. Isso foi um exemplo para a minha vida, que você continuou humilde, você continuou manso, você continuou perseverando aí, Deus te honrou. E isso serviu de exemplo para mim, para que nunca mais eu julgue ninguém sem conhecer os fatos de verdade. Fica isso também para a sua vida. Nunca julgue, assim como Potifar fez aqui. Julgou José sem ver os fatos de verdade, o que realmente tinha acontecido. Numa relação existem 2 versões. Nunca julgue alguém apenas ouvindo uma das suas versões. Nunca julgue os fatos apenas ouvindo uma das versões. Escute as 2 versões. E nunca julgue sempre, mas analise e não tome decisões precipitadas sem ter uma visão multifocal da situação, dos fatos. Isso vai de conselho de orientação para a sua vida, e esse ensinamento tenho certeza que Deus quer deixar para o seu coração, para que você não tome atitudes erradas, para que você não erre contra outras pessoas, para que você não julgue outras pessoas erroneamente, e isso seja peso no seu coração no dia de amanhã. Espero que seja aprendizado, como foi para essa pessoa que revelou para mim, veio me pedir desculpa, inclusive até me pediu um favor, e revelando isso, o tanto que aquilo para ele pesava. E eu falei: não, está liberado, cara, deixa com o coração limpo, está perdoado. Quem sou eu para reter essa bênção de Deus para a minha vida? Então, fica esse exemplo aí. E o que a palavra de Deus fala? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos seus olhos do carcereiro mor. José, em qualquer lugar que ele estava, ele era abençoado, as pessoas viam graça nele. É essa a diferença quando você espelha, reflete a imagem de Cristo. Onde quer que você estiver, se você estiver nas sombras, na escuridão, no meio de pessoas
más, pessoas perversas, se você mantiver sua comunhão com Deus, você será luz nesse lugar, você vai dissipar as trevas, você vai trazer entendimento, conhecimento, você vai trazer a palavra, você vai revelar a identidade de Cristo na vida das pessoas e você pode fazer a diferença na vida das pessoas. É para isso que Cristo te chamou. Lá no cárcere, lá no porão, lá nas sombras, lá no fundo do poço, encarcerado, não tinha nada para poder dar graças a Deus, mas ele sempre manteve dando graças a Deus. E o que ele foi ali? Luz. Ele sempre via graça aos olhos daqueles que estavam próximos dele, porque ele refletia a imagem de Cristo. Que você possa ser assim, reflita sempre a imagem de Cristo, onde quer que você esteja, seja sempre luz. E o carcereiro mau entregou na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere e ordenava tudo o que se fazia ali. Então, José passou a ter regalias ali, José passou a ter autoridade sobre a vida daqueles presos ali, e ele que organizava tudo, e tudo estava na mão de José. Independente de onde você estiver, na casa de Potifar, do general, ou lá na cadeia, na prisão, no meio de regalias, ou aqui, no meio da miséria, esteja sempre espelhando, refletindo a imagem de Cristo na sua vida, sendo luz para dissipar as sombras, porque Deus vai te honrar. Deus tem propósito para a sua vida. E o carcereiro mau não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor fazia prosperar, independente do lugar onde você esteja, independente da situação que você esteja. Deus, se você mantiver, Deus vai te fazer prosperar. Hoje eu amanheci o dia com isso no meu coração. Gente, eu quero reconciliar totalmente com Deus em todas as áreas da minha vida, independente da situação que eu esteja passando, das dificuldades que eu esteja passando. Eu quero ser fiel a Deus, eu quero manter essa fidelidade com Deus, porque vale a pena, eu estou falando com você, vale a pena. Deus tem me honrado em várias coisas, Deus tem me abençoado em várias coisas. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhos abençoados, eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho um trabalho abençoado, eu posso ajudar muitas pessoas. Deus me deu esse conhecimento, Deus me deu a possibilidade de estar aqui com vocês para poder transmitir. Inclusive hoje eu já convido, aproveitando a oportunidade, convido para vocês para uma live que vai acontecer às 19 horas, o poder do autoconhecimento. É importante que nós buscamos conhecimento, diverso, para que a gente tenha um entendimento maior sobre as coisas, principalmente em relação ao trabalho, sobre as coisas do mundo inteiro, o que está acontecendo, enfim, busque conhecimento na ciência, na física, naquilo que você tem vocação, para o seu trabalho, para a sua profissão, para os seus estudos, enfim, para tudo, para a sua vida psicológica, enfim. Mas não deixe de buscar se conhecer melhor, saber quem você é, ter uma identidade sólida sobre quem você é, fazer o caminho inverso. Nós sempre buscamos fora, Nós sempre olhamos para o outro. Está na hora de nós buscarmos dentro de nós, olharmos para dentro de nós, buscarmos a nossa verdadeira identidade. E eu faço uma pergunta para você: quem você é? Você se conhece? Quando nós nos conhecemos, nós saímos do automatismo, do inconsciente, da reatividade para o consciente, para a ação efetiva, para termos clareza dos nossos objetivos, das metas que nós definimos e nos planos de ações estratégicas que temos que traçar. Acima de tudo, nós deixamos de estar na passividade e passamos a agir na atividade. Ou seja, na passividade você é levado pelos ventos das circunstâncias. Quando você sabe quem você é, você sabe das suas forças, você sabe das suas potencialidades, você sabe até das suas fraquezas e limitações para você poder melhorar e para você se aperfeiçoar a cada dia, mas você está sempre criando uma autoimagem positiva para você, para que você possa continuar e seguir. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Então eu te convido às 19 horas, uma live do poder do autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, conhecerás o teu poder, saberás coisas extraordinárias para te levar a esse conhecimento e essa intimidade com você mesmo. E nesse caminho eu tenho certeza que você vai ter também um encontro maravilhoso com a sua identidade como cristão, como filho de Deus, mas acima de tudo, como ser humano, como pessoa que você pode ser. O que eu trouxe aqui hoje como mensagem: quanto menos me reconheço, mais difícil se torna saber quem eu sou. Então é preciso que nós busquemos nos conhecer melhor, para que nós saibamos quem somos, nosso potencial, nossas forças, onde que nós podemos chegar, quais os nossos propósitos. Você sabe qual é o seu propósito? Enfim, quem você é, os recursos que você tem, onde que você pode chegar, você vai descobrir nesse caminho
do autoconhecimento. Eu te convido hoje às 19 horas para essa live e ficamos por aqui. Vamos orar, pedir a Deus para que Deus possa nos abençoar. Saiba de uma coisa, quanto menos eu me conheço, mais estou exposto às circunstâncias. E quanto mais me conheço, mais controle eu tenho sobre as situações, sobre as circunstâncias. Eu passo a ser autor e diretor da minha vida. É isso que eu estou te convidando, para ser o autor da sua vida, para ser aquela pessoa que tem o controle das suas emoções, que nunca se arrepende das escolhas que faz, nem das decisões que toma, que sabe lidar com os medos e com as suas inseguranças e que saiba o caminho certo para prosperar. É isso que eu quero, o autodesenvolvimento para a sua vida. Por isso, fica aí mais um convite para participar da live e vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro e peço em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão aqui, sobre a minha vida, sobre a minha família, a família de cada um daqueles que estão nesse propósito de fé, todos aqueles que estão assistindo esses vídeos através dos rios, através do nosso canal do YouTube, que o Senhor possa abençoar e alcançar essas pessoas, que as pessoas hoje possam ter o entendimento maior, que independente do lugar onde que elas estejam, da situação que elas estejam vivendo, que o Senhor sempre irá honrá-las e abençoá-las, se caso elas mantiverem fiéis a seu propósito. E que tudo aquilo que nós estamos passando pela vida é simplesmente uma forma do Senhor nos preparar para uma bênção maior. Se nós mantivermos juntos em comunhão com o Senhor. Que se nós pudermos continuar revelando a sua imagem, a sua luz ao mundo, eu tenho certeza que a cada dia estaremos mais fortes, mais em comunhão e recebendo mais e mais de Ti. Então espere no Senhor. Independente do tempo que seja, independente das aflições que você esteja passando, independente das perseguições, das calúnias que você esteja sofrendo, independente das injúrias que se levantam contra você, independente das pessoas que levantam para tentar contra a sua vida, sobre as línguas que falam mal de você, continue na presença do Senhor, porque a sua identidade é de filho de Deus, e Deus irá te honrar independente das circunstâncias, da situação, onde quer que você esteja, se você mantiver em comunhão com Ele. Então o Senhor Deus possa abençoar a sua vida enormemente, que você possa ter uma vida próspera, feliz, em comunhão com Ele, e que Deus possa te honrar a todo momento, onde quer que você esteja. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês, que esse dia seja um dia de bênção, de muita alegria, de muita paz no seu coração e de muito entendimento. Marlon, Patrícia, Jana, Luzia e todos que estiveram com a gente, que estão com a gente nesse propósito. Um abraço, um beijão no seu coração, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Até amanhã, o nosso próximo vídeo no Propósito de Fé 365.